Fala galera, o Atlético Mineiro levou a melhor o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e venceu por 1-0 nesta quinta-feira no Maracanã. Com o resultado, o Galo pode até empatar na partida de volta em sua casa, que garantirá a vaga na próxima fase. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando este jogo. Muito bem, fã de esportes, voltamos aqui para o Linha de Passe para falar dessa vitória do Galo 1-0 sobre o Flamengo. Calçade, vitória gigante de um Galo que semana passada estava perdendo para o Bucaramanga, hein? Hoje conseguiu uma vitória importantíssima para cima do Flamengo para encaminhar uma classificação. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Bom, a gente teve um jogo em que o Galo teve uma dedicação extrema, isso já tinha acontecido no domingo pelo Campeonato Brasileiro, com derrota, vitória do Flamengo. O Galo foi com praticamente a mesma ideia, com alguns ajustes. E é sobre isso que a gente vai falar no Linha daqui a pouco. É verdade. 1-0, Eugênio Leal. Colocou quantas mãos nessa classificação? O Galo está tudo muito igual ainda, tudo bem? Tudo bem, um abraço, boa noite a todos. Não colocou mão ainda não, deu um passo importante, mas tem muito jogo pela frente, 1-0 contra um time como o Flamengo não é garantia. Queria destacar inicialmente um número que me chamou a atenção. Os dois zagueiros do Flamengo foram disparados jogadores com mais ações com bola, 50 acima do terceiro colocado. E eles trocaram muitos passes entre eles próprios. O Léo Pereira, ele recebeu 41 passes do Léo Ortiz e o Léo Ortiz recebeu 34 passes do Léo Pereira. Numa troca de passe entre eles, saiu o gol do Atlético. Fica para reflexão, hein? Jean Oddi, para falar dessa vitória do Galo também importantíssima. E um Galo que a gente está percebendo uma mudança. Pô, a gente estava aqui falando do Bucaramanga, né? Como foi ruim o jogo do Galo contra o Bucaramanga, o herói foi o Everson. E de repente é um time que parece que está começando a se encontrar ali com o Cuca, ainda mais nesses confrontos com o Flamengo, demonstrou bastante, né? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa noite, William, boa noite a todos. É isso, o jogo não foi muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro, né? A ideia de jogo do Atlético, um jogo em que o Atlético conseguiu se defender na maior parte do tempo, acho que conseguiu até criar menos nessa partida do que no jogo contra o brasileiro, mas o futebol é dessa maneira, né? Se no Brasileiro o Flamengo acabou resolvendo a parada num gol de bola parada, nessa o Atlético se aproveitou de uma falha feia ali do Léo Pereira, da defesa do Flamengo, para fazer 1-0. Acho que o jogo a vaga está completamente aberta, muito pelo potencial do Flamengo, que já deu para ver, né? Por este jogo de hoje, cresce demais com a chegada dos reforços. Hoje, especialmente, Samuel Lino fez um grande jogo, mas o Saul também entrou muito bem. Então é um Flamengo ainda mais forte do que era e assim será para o jogo de volta. É verdade, a gente está destacando o Galo porque venceu, porque é uma vitória maiúscula ganhar do Flamengo no Maracanã, mas já a gente vai abordar também muitas coisas do Flamengo e essa expectativa, principalmente com o Samuel Lino, porque esse homem entrou, deu outra cara para o Flamengo, hein? Mas curioso, né, Birner, porque a gente vê um Galo evoluindo, mas sem o Dudu, né? A gente falava muito da dificuldade dos três ali, você mesmo tocava nesse ponto em alguns momentos, né? De Dudu, de Rony, Hulk, mas sem Dudu parece até que melhora, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, Eugênio, Calçado, aos fãs das fãs do esporte, melhora. Porque na ideia do Cuca, de um jogo sem bola, de recuperar a bola e ser muito agudo e fazer essa pressão que a gente está assistindo, o Dudu não faz essa pressão. O Dudu pode ser acionado no contra-ataque, mas aí ele perde na questão da força do Rony, da força e da qualidade para o Hulk. E o Coelho entrega muito sem bola, além de ser um bom jogador tecnicamente, construtor, drible, para mim hoje, não só pelo gol, o atleta mais importante na ideia de jogo do Atlético, que foi muito bem dentro das possibilidades da equipe. Concordo com o Jean, a classificação está completamente aberta, o jogo do final de semana foi equilibrado, o Atlético melhor no primeiro tempo, o Flamengo melhor no segundo, o jogo de hoje foi equilibrado, com uma imposição leve de ideia do Atlético, né? O Flamengo poderia ter empatado o jogo também. Tudo isso mostra como a terceira partida não tem favorito, nem para um lado, nem para o outro, é impossível adivinhar o que vai acontecer. Vamos ouvir o treinador do Atlético Mineiro, Cuca, está falando nesse momento. Obrigado aí pela solidariedade quanto ao meu irmão. Isso é uma coisa que a gente... Todos vamos passar por isso, mas a gente nunca está preparado para isso, né? É muito duro, ainda mais quando é repentino, aí machuca muito, mas... Muito obrigado da lembrança, obrigado pessoal do Maracanã também, que pôs a imagem dele lá, pô, um presente para ele, para o Mauri. O
jogo. E, lógico, o jogo da volta pode mudar tudo. Então, alô, oi. Oi, voltou. O jogo pode mudar tudo. O Flamengo contratou 4, 5 jogadores extraordinários. Já jogou 2, jogaram hoje, 3, né? E tem mais por estrear. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ser cauteloso. Mas o futebol ele é fásico, né? Você não tem no campeonato do mundo alguns times, algumas exceções. Os times começam e terminam no mesmo nível, né? Sempre tem uma baixada, uma queda de produção e geralmente os times que saem melhor são aqueles que administram o menor tempo dessa baixada que dá. Todo mundo tem altos e baixos. A gente estava vivendo baixo, mas é uma sequência duríssima para nós. São jogos duríssimos. 2 Flamengo aqui, Palmeiras fora, Bucaramanga fora, Bahia fora. É uma dificuldade enorme, né? Agora a gente conseguiu fortalecer mais o nosso time, já temos mais algumas opções. Estão voltando jogadores que estavam lesionados e são muito importantes. Daqui a pouco tem o Arana já também voltando, o Dudu já vai poder jogar e a gente vai nos fortalecendo mais, né? A recuperação no campeonato, ela vai existir também. A gente tem 2 jogos a menos, 2 jogos em casa com o Sport, com Fortaleza. Temos um compromisso duro agora com o Bragantino, mas o que a gente vai ter de volta é o nosso 12º jogador, que era a torcida. Eu tenho certeza que domingo eles enchem a nossa arena, porque eles estão vendo hoje um time que eles queriam ver, um time que luta, que se entrega, que se doa, como tem que ser as equipes do Galo. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Nesse contexto que você disse aí, o Galo viveu momentos de pressão, né? A torcida foi lá antes do jogo, né? Conversou com vocês, com os atletas. Vem uma vitória como essa, pela sua experiência no futebol, Cuca, a gente sabe que futebol é cíclico. Essa vitória de hoje, o que ela pode representar, o que você vai trazer para o vestiário, porque não está decidido o jogo, mas uma vitória como essa no Maracanã, para a torcida realmente ela representa muito. O que acontece no primeiro jogo, domingo passado, a gente não jogava pelo resultado, a gente jogava pelo resgate de muita coisa, da autoestima, da dignidade, que em certos momentos se cobram, né? Dos problemas que a gente teve financeiro, mas foram postos em dias. Então, você está exposto, e tudo isso aí a gente pôs em xeque domingo. E aí eu falei para eles, o resultado é o importante, mas não era o mais importante daquela partida. Porque o importante era a gente fazer jogo igual, dentro da nossa grandeza, e ganhar ou perder fazia parte do que podia acontecer. E fizemos um jogo igual. Hoje também fizemos um jogo igual, até os minutos 35 do segundo tempo, e conseguimos vencer. E isso não tenha dúvida que ele motiva o torcedor, motiva a imprensa e motiva principalmente os jogadores. Então, as dificuldades elas vão existir, mas agora eu acho que pode vir um vento a favor. Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória, Breno Galante. Claro que está em aberto, você falou muito nos últimos jogos sobre resultado, né? Que seu time vinha performando, mas faltava o resultado. Veio o resultado agora. Isso te dá talvez um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, para que no jogo contra o Bragantino você possa poupar algum jogador. A gente vê muitos jogadores desgastados, numa sequência de jogos, como o Scarpa, o Alan Franco e tudo mais. Sim, e boa pergunta. E também porque no meio da semana que vem tem o Godoy Cruz, que também é um dos fortes objetivos nossos, a Sul-Americana. Então a gente vai, sem dúvida nenhuma, fazer um rodízio dentro do necessário, né? Um controle de carga que é feito junto com a fisiologia, junto com a preparação física, conversando com o jogador, e oportuniza-se outros jogadores também, né? A gente vai fazer o melhor possível para não perder jogador também machucado, que daí o prejuízo é maior. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. As nossas orações aí ao seu irmão, sua família. Obrigado. E a você. Parabéns pela vitória. A gente teve hoje um time muito competitivo, né? E a gente teve recentemente um turbilhão de situações, diretoria, comissão técnica, jogadores, enfim, todos
parecem, depois da volta do futebol, desencontrados. Uma vitória como essa, você que sempre pregou a unidade, né, de todos os setores do Atlético e a própria torcida, né? Fala pra gente qual a importância de uma vitória, inclusive para a torcida voltar a jogar junto com o time. Sim. E também toda a equipe. Obrigado, boa noite. Sim, obrigado. Obrigado pela condolência. Você veja, nós jogamos com Gabriel Menino a última vez e Igor Gomes contra o Palmeiras. Foi ruim. O Menino saiu com 30 minutos do primeiro tempo, mas era aquele dia. E eu converso com eles, eu falo, era hoje, amanhã é outro dia. Hoje ele jogou um jogo inteiro e foi importante. No jogo passado jogou, acho que quase o jogo inteiro também. Então a gente recupera, dá ao jogador o direito dele recuperar. O Igor também fez uma grande partida, né? E bastante cobrado. Então a recuperação que a gente tem nesses jogadores, o Fausto Vera estava até um pouco atrás aí, sem poder. Hoje é um jogador importante, foi titular, hoje entrou. O Renzo, da mesma forma, o Igor Rabelo. Então, os maiores contratações que a gente tem, reforços, eles estão dentro do elenco. E eles subindo o nível e a confiança, o jogador tem que ter confiança. Eles subindo a confiança, eles vão ajudar um montão também. Aí o Cuca. Concorda com ele, Calçado? O jogo de domingo foi uma viradinha de chave para esse Atlético Mineiro? Tem muita coisa, né? Muita coisa pode ir para campo, né? O Flamengo não leva para campo problemas que outros levam. E o Atlético era só problemas. E era problema de grana, de jogador vaiado pela torcida, jogador que a torcida... Você imagina assim a vida do Rony e do Scarpa em Belo Horizonte, o cara vai sair para comer uma pizza, fácil. Ainda perdeu o gol, não né? Aí vai sair tranquilo, depois de ter ido, foi, mas não foi. Então, assim, muda um pouquinho. Então, o Galo precisava, não dar uma resposta, mas o Galo precisava alcançar um rendimento um pouquinho mais próximo do time que ele pode colocar em campo. E ali eu vejo, aí tem o trabalho do treinador que aparece. O Cuca, ele vem com o Scarpa do lado esquerdo, isso começou no fim de semana. E o que mudou no time de hoje? Voltou o Lianco, ponto positivo, no lugar do Igor Rabelo, e aí ele faz a troca, porque ele deixa a mensagem na coletiva do domingo, que ele ficou na coletiva que ele poderia fazer um ajuste. E ajuste não é mudar tudo, ajuste é só mexer nos detalhes. Qual foi o detalhe? Ele entrou, na semana passada, ele veio com o Vera também no meio de campo, e ele tirou o Fausto Vera, dessa vez, e veio com o Igor Gomes. Então ele teve um jogador que, para um time que vai baixar para esperar, que vai deixar os zagueiros, como citou o Eugênio, os zagueiros do Flamengo trocando passe, por quê? Porque a saída estava liberada para eles. Na saída com a bola, no desenvolvimento do jogo, eles tocando a bola, estava liberada. Embora o gol tenha sido feito na marcação de uma saída com a bola parada, que é um pouquinho diferente, porque aí o Hulk consegue encaixar. Né? E com o Igor Gomes, ele tem uma ligação entre o meio de campo e os atacantes, o Hulk com o Egirone, e um jogador também que se esforçou demais. Ótima atuação dele, porque ele tem que marcar e jogar. Gabriel Menino fez um baita jogo entre o lado direito e o meio de campo. Aí o jogador tem que entender a necessidade da equipe, a hora de barrar o corredor lateral, a hora de fechar o Flamengo pelo centro. E o Gabriel Menino fez isso. Então, sim, o Atlético apresentou uma evolução do jogo de domingo e ganhou do Flamengo. O Flamengo não tinha o Arrascaeta, Jorginho, então ele perdeu o passe por dentro. O Arrascaeta não está jogando o que pode, mas o Jorginho, às vezes, ali como primeiro volante, ele tem mais espaço, visão de jogo para uma bola mais longa. Flamengo no centro tinha o Alain e o Everton Araújo. Naturalmente jogava pelos lados. Jogava com Plata, jogava com Luiz Araújo, ele não tinha o Bruno Henrique hoje, mas tinha o Pedro. Então é um time que buscou muito lado. Para o Galo foi bom, porque o Galo veio com os lados trancados. Então o Flamengo perdeu muito pelo centro. Né? Por isso que o Flamengo fez contratação. Ele estava com o Carrascal assistindo o jogo, o Saul Nigues entra para jogar a meia hora, porque ali no centro falta alguma coisa. Então, assim, o Galo foi muito bem na condução da partida, nos detalhes, e o Flamengo ficou
refém num setor que ele já tem problemas quando não joga o Arrascaeta. Teve a saída do Gerson também. Sim, sim. Eu acho uma outra questão também, complementando o que o Calçade disse, é que no jogo do jogo do final de semana, o Atlético foi melhor no primeiro tempo. Sim. Tá? Resultado merecido, tudo. O Flamengo cresceu na segunda etapa, fez o gol de cabeça lá do Léo Ortiz. O Sarabia foi usado como um terceiro zagueiro. Fato. E hoje, o Flamengo jogou com uma linha de 4, o Scarpa baixou, o Sarabia foi realmente um lateral, né? E formou uma linha de 4 na linha de defesa, com os 3 jogadores no meio campo que pegam um pouco mais. E muito auxílio, eu acho que esse é um detalhe essencial, do Coelho na esquerda, recompondo no meio campo como um quarto jogador, e quando preciso do Rony na direita. Então, como o Calçado chama atenção, no jogo passado com a linha de 3 e o Scarpa jogando como um ala, o Flamengo encontrou um pouco mais de espaço pelos lados. Apesar de que o Atlético, no primeiro tempo, com o meio campo mais preenchido, conseguiu ter um certo controle do meio de campo no primeiro tempo. Hoje, com as 2 linhas de 4, o Cuca entregou mais a bola para o Flamengo do que fez no final de semana. E aí estão os ajustes, os posicionamentos dos jogadores, apesar de poucas mudanças na equipe, e quis mais o contra-ataque. Era pressão de saída de bola, recuperava, jogo agudo, baixava, esperava a Flamengo avançar, pega a bola aí, se vira. Tenta chamar o contra-ataque. Né? E no lance de pressão, ajudou a forçar o erro e por isso venceu o jogo. Ou seja, a estratégia do Cuca, quando a gente pensa no jogo coletivo, ela funcionou melhor que a do Flamengo. Até porque, apesar do Flamengo ter chance de empatar o jogo, as oportunidades do Atlético foram as raríssimas oportunidades. O jogo foi muito truncado. Sim. Foram boas oportunidades, né, de jogadas mano a mano, de jogadas ali para tentar no contra-ataque fazer o gol. Acho que a dupla de zaga, inclusive do Atlético, do Flamengo, teve um erro no lance de saída de bola, mas ela conseguiu lidar bem com o Hulk, que foi acionado no contra-ataque várias vezes, com o Rony, que foi acionado. Ela teve que trabalhar muito porque o jogo do Flamengo é um jogo mais de imposição e de agressividade que o do Atlético. O Atlético é um jogo que reage mais. Sim. E nessa briga o Atlético venceu hoje, mas é assim, tá tudo muito no limite para dizer que pode fazer isso de novo ou que não pode fazer na próxima semana. Essa é até a minha pergunta. Essa estratégia, olhando para a semana que vem, Atlético jogando em casa, mais um Flamengo, como já lembrou aqui o Jean, né? Com esses caras que entraram hoje já dando uma sinalização até de esperança para o torcedor. Provavelmente, talvez com a Arrascaeta, com o Jorginho. Dá para pensar nessa mesma estratégia ou vai ter que fazer diferente? Vai fazer a mesma estratégia. E aí, quando eu falo em estratégia, não necessariamente é a formatação de hoje. Sim. Porque a estratégia de hoje foi parecida com a estratégia de domingo, só que ele desmontou uma linha de 5 que ele tinha ali atrás e colocou mais um jogador do meio de campo próximo dos atacantes. Isso deu um volume para a saída de jogo que o Atlético não teve no domingo. O Atlético conseguiu hoje ser mais agressivo quando tinha posse de bola, criar jogadas melhores do que criou no domingo e conseguiu também bloquear a sua defesa dos ataques do Flamengo, como já tinha feito no domingo. Porque a gente olha para o jogo de domingo e fala, o Flamengo ganhou com uma bola parada. Porque por baixo ele não conseguiu construir. A melhor chance de gol, inclusive, foi a do Rony. Da mesma forma que não conseguiu construir hoje. O jogo, né, esses 2 jogos, né, o futebol em geral, tem 2 situações diferentes. Uma coisa é o que acontece ao longo dos 90 minutos, plano tático, estratégias. Outra coisa é o momento decisivo. Sim. Então o Flamengo conseguiu, domingo, um momento decisivo de uma bola parada, e é mérito. A gente cansa de elogiar, porque está trabalhada essa bola parada, então encaixou, conseguiu uma falta, bateu bem a falta, estruturou a jogada, fez o gol. Perfeito, vale o gol, só que por baixo estava com dificuldade. Hoje, do outro lado, teve um momento decisivo. Esse momento decisivo foi uma pressão alta na saída de jogo do Flamengo, que funcionou pontualmente, como foi pontual o gol do Flamengo no domingo. Foram 2 jogos de muita disputa, claro, o Flamengo com mais posse de bola, dentro da estratégia dele, o Atlético esperando um pouco mais, hoje com um pouco mais de força para sair, só que o que resolve o jogo, muitas vezes, não é a estratégia toda, é um momento decisivo. E hoje o momento decisivo foi do Atlético, que conseguiu segurar bem. E a gente tem falado aqui, vou voltar, que eu sempre toco nesse assunto, a importância da marcação dos atacantes. Sim. O Rony foi decisivo no gol. Sim. Quem fez o gol foi o Coelho, que estava muito ligado na jogada, percebeu o passe errado, se antecipou, roubou a bola e fez o gol.
Mas esse passe só foi errado porque o Rony estava correndo atrás de todo mundo. Você vê que o goleiro sai com a bola, o Rony já vem. Vai em cima do Léo Ortiz. O Léo Ortiz recua para o goleiro, ele vai em cima do goleiro. Aí o Rossi toca pro Léo Pereira, ele vai em cima do Léo Pereira. Que isso é uma característica dele. Só lembrar do lance, desculpa interromper, Eugênio, para completar, da semana passada que ele perde o gol. Pressionando também. Pressionando, ele é um dos jogadores que mais pressiona que existe na frente. Olha só, como ele vai em cima de todo mundo, ó. Pressiona o Léo Ortiz, vai recuar no Rossi, ele vai em cima do Rossi. Toca no Léo Pereira, ele fica maluco ali. Só que isso dificulta a saída de jogo do Flamengo. Então ele é decisivo. O gol é do Coelho, que também faz essa pressão. Claro, outros jogadores estão posicionados ali um pouco mais atrás, como o Hulk, para bloquear as linhas de passe. Só que não fosse o esforço do Rony, o gol não teria saído. Então, a importância fundamental desse papel sem a bola dos atacantes. Encaixadinho, você pega, olha os encaixes. Né? Tá todo mundo marcado. Dos jogadores que estavam na saída, tanto que o Coelho estava preocupado com a saída do lado direito. Sim. E o Rony estava dando conta de 3. E tinha o goleiro e os 2 zagueiros. Essa é a questão que eu tenho que destacar. Como o Rony pressionou 3 jogadores, porque por que o time usa o goleiro para sair jogando? Porque ele ganha um 11º jogador contra um time que marca com 10. Sim. E aí, teoricamente, você sempre tem alguém para dar o passe. Nesse caso, o Rony estava pressionando 3 jogadores. Ou seja, aconteceu o contrário. Sobraram jogadores do Atlético para que tenha 1 em 1 no encaixe perfeito, né? Inclusive um na sobra, que a câmera não pega lá atrás, se o time estiver bem posicionado, para o Flamengo fazer a saída de jogo. Ou seja, tem muito a ver com o estilo, a característica do Rony. Aí jogador pode aprender a fazer isso. O maior exemplo no futebol mundial dos últimos tempos é o Dembélé. O Dembélé chegou a ser colocado fora da equipe, retirado da equipe pelo Luiz Henrique, pela falta de empenho dele nessa situação. E que o treinador não abre mão. E o Dembélé mudou o pensamento dele, ele parece um demônio marcando. O Mundial de Clubes mostrou isso. Né? O cara alucinado marcando. Cara, foram 2 chances de gol contra o Flamengo, para um time que talvez tenha algumas dificuldades contra o Flamengo. Uma gerada no domingo, com o Rony, que quem tirou foi o Varela, né? Em cima da linha. E aqui, gerou o gol, cara. Então veja como isso faz a diferença. Sim. Isso me machuca bastante quando eu ouço que atacante não tem que participar. Cara, a diferença entre um que está parado e o que fez o Rony. Que fez o gol. Jean queria falar. Fala, Jean. Não, acho que assim, o que o Eugênio falou é muito bom para quem ironiza quando se destaca a importância do atacante jogar sem bola. Porque o jogar sem bola, às vezes, não é apenas marcar para impedir que o adversário crie, que o adversário ataque, que o adversário chegue. Hoje foi o lance sem bola do Rony, que acabou forçando o gol do Atlético. Então eu acho que é importante, sim, isso tem um valor, e por isso mesmo, eu acho que quando o Dudu sai do time do Atlético, ele sai no momento em que todo mundo achava que ele seria titular, que foi no jogo contra o Palmeiras, e ele acaba não jogando e não ficando nem à disposição por conta da suspensão. E ali entra o Igor Gomes no time. Acho que não faria sentido jogar contra o Palmeiras no Allianz com o Dudu, como não fazia sentido jogar contra o Flamengo no Maracanã com o Dudu, Rony e Hulk. O Hulk você não tira de jeito nenhum por tudo que ele oferece, por tudo que ele entrega ofensivamente, ainda que não tenha condição mais de fazer o trabalho que o Rony faz. E o Rony faz esse trabalho que o Dudu não consegue fazer, ainda que tecnicamente esteja, obviamente, muito abaixo do potencial do Dudu. Então, acho que, no fim das contas, hoje foi uma escolha do Cuca, né? A escalação do Coelho, o Dudu no banco, a presença do Igor Gomes mais uma vez como titular, e acho que ele foi premiado por uma escolha correta, ainda que, e aí eu repito, eu não vou mudar, eu acho que os jogos de domingo e o jogo de hoje foram jogos muito parecidos. Sim. E como eu falei na abertura, definidos por detalhes. Um detalhe que tem definido muito o jogo a favor do Flamengo, e como disse o Eugênio também, mérito do Flamengo, porque não é à toa que o Flamengo faz tanto gol de bola parada, né? Ali no segundo tempo, quando o bicho está pegando, tal. É trabalhado isso, e o Flamengo consegue fazer os seus gols de bola parada e resolver os jogos assim. E hoje o Flamengo controlou a posse de bola na maior parte do primeiro tempo e teve mais iniciativa no campo de ataque, enquanto o Atlético fechou bem os espaços com uma marcação bem aplicada e, quando teve a bola, contra-atacou com velocidade. Hulk teve uma grande chance logo no início, mas desperdiçou ao furar o chute.
Momentos depois, o rubro-negro respondeu com Pedro, em finalização para fora. A melhor chance do jogo saiu de finalização colocada de Everton Araújo, que acertou o travessão. Na reta final, os dois times colocaram mais intensidade e trocaram lances perigosos, mas faltou precisão para abrir o placar. O Atlético voltou do intervalo melhor, com mais presença de ataque, arriscando chutes de média distância com Scarpa e Igor Gomes. Mas o gol saiu em um momento de bobeira da zaga do Flamengo. Léo Pereira arriscou o passe para Ortiz, na frente do gol. Coelho anteviu e se precipitou para ficar com a bola. Depois só precisou abrir espaço e chutar no cantinho de Rossi, aos 20 minutos. Felipe Luiz promoveu uma série de substituições, com destaque para as entradas dos estreantes Samuel Lino, Emerson Royal e Saul. As mudanças deram mais gás e qualidade para o ataque rubro-negro, que passou a fazer um duelo difícil com e bem postada defesa do Galo. Lianco, Alonso e depois Rabelo foram firmes ao proteger a área e neutralizar Pedro. O rubro-negro insistiu nos minutos finais. Royal chegou a acertar uma bola no travessão e Lino fez boas jogadas individuais pela ponta. No último lance de jogo, o lateral chegou a dar uma assistência para o gol de empate do atacante, mas foi marcado impedimento e o Atlético saiu com a vitória. O jogo de volta entre as duas equipes está marcado para a próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, na Arena MRV. Antes, o Atlético volta a jogar pelo Brasileirão, diante do Bragantino, também na Arena. E o Flamengo enfrentará o Ceará no Castelão. Os dois jogos estão marcados para domingo, às 18h30.